O NGT Entrevistas de hoje está no gabinete do vereador de São Paulo, Rubens Calvo, pelo PMDB. Vereador, um prazer aí estar aqui no seu gabinete. Muito obrigada pelo senhor abrir as portas do gabinete para a equipe da NGT. Eu que agradeço, é uma honra tê-los aqui. Vereador, vamos começar o senhor paramentado de médico, então queria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória como médico e sua trajetória política. Médico eu sou, né? Vereador eu estou. Ótimo. Então nós não podemos nunca parar no consultório na atividade médica. Qual a sua especialidade? Clínica médica, eu tive clínico geral. Certo. Também eu fiz a vigilância sanitária como médico sanitarista e faço um pouquinho de psiquiatria. Porque meu pai sempre foi um psiquiatra renomado, então a maioria da clientela do consultório são de pacientes psiquiátricos. Certo. E aí acabei, por osmose, por estar junto, por ser obrigado a atender junto, então a entender um pouco de psiquiatria. Certo. Mas para você ser médico, você tem que passar por todas as cadeiras, né? Você tem que saber todas as especialidades. Por isso, no médico generalista, né? Do clínico geral, que hoje existe residência médica em clínica médica. Antigamente não, o médico saía como generalista. Depois ele se especializava em cardiologia, pneumologia, psiquiatria, neurologia, ortopedia e assim por diante. O senhor se espelhou aí no seu pai como médico e também se espelhou no seu pai para entrar na carreira política? Sim, porque o meu pai foi um médico da comunidade onde eu nasci, eu fui criado, que é o bairro de Casa Verde e adjacência. E naquela época não se tinha assistência médica como tem hoje. Então o fato dele ir às casas das pessoas, trazer o problema da pessoa para nossa casa, então a gente vivenciava dia e noite. Então claro que eu segui a carreira médica me espelhando no trabalho do meu pai, principalmente no trabalho assim, de um médico de cabeceira de doente, que hoje em dia é muito raro isso. E um médico generalista, né? E a política também. Por quê? Porque a nossa luta começou na desigualdade, que leva a muitas infelicidades e enfermidades, principalmente na periferia da nossa cidade, principalmente nas áreas onde não tem saneamento básico. Hoje a violência doméstica é uma questão de saúde pública, então a saúde sempre esteve ligada nas questões prementes da evolução humana. Isso me fez militar na política antes do meu pai. Antes do seu pai? Eu comecei a militar primeiro em partido político, para depois eu incentivá-lo a sair candidato. Conta essa história pra gente. Aí ele se elegeu vereador, depois de vereador deputado, foi aí então que eu saí candidato a vereador. E foi assim que eu iniciei a minha carreira. Mas a gente já lutava na periferia, eu fazia eu me lembro que quando me formei, nós compramos uma Kombi que se usava para fazer a bibliografia, que era um exame que se pedia para tirar carteira de trabalho, para se atestar. É uma mini chapa do pulmão, para se atestar se a pessoa tinha um foco de tuberculose ou não. E eu me lembro então que nós compramos uma Kombi dessa num leilão da Helma Chips, que também tinha umas Kombis, que o teto é elevado, de carregar carga. E eu pedi para ele: pai, vamos lá, tem um leilão aí, tá renovando a frota, se quem sabe você me compra uma Kombi barata. Ele comprou e aí eu fiz um consultório ambulante e saí aí isso te trouxe, na periferia. E muito próximo aí da realidade da população, somente aquela população que fazem fila nos pronto-socorros hoje. Porque a maioria das pessoas padecem por falta de conhecimento. Essa é que é a realidade, os seus direitos. E isso então trouxe para uma realidade muito triste. Uma coisa é nos bancos escolares, né, dentro do seu consultório, outra coisa é você lá na periferia, no meio da favela. E aí foi onde a gente começou esse trabalho de levar médico de casa em casa, que depois, claro, tem o projeto, hoje o programa Saúde da Família, mas eu posso dizer que eu fui um precursor disso, porque eu comecei a fazer esse trabalho de ir de casa em casa, na periferia, de barraco em barraco, isso em 1985, 86, 87, em diante. E também comecei a fazer uma campanha de remédios, porque eu tinha lá o diagnóstico, a receita, mas não tinha o remédio.
Então eu ia de casa em casa, em bairros mais abastados, de pessoas com maior poder aquisitivo. Geralmente sempre tem uma farmácia em casa, guardam uns medicamentos. Então eu comecei a ir de casa em casa e recolhendo esses remédios. Né? Dizer o seguinte, esse remédio ou vai servir para intoxicar uma criança, ou ele tem um período de vencimento, depois é para o lixo. Tanta gente pobre que não tem dinheiro para comprar remédio. E aí eu fiz a campanha do remédio e separava os nomes fantasias do princípio ativo, de vários laboratórios diferentes, colocava no mesmo invólucro e explicava a pessoa cor e tamanho diferente, e hoje é o genérico. Olha só. Então nós começamos isso lá em 85, 86, 87, 88, fazendo em saquinhos plásticos ou em vidros maiores, com o nome do princípio ativo, e que é a química, né? A fórmula do remédio, que é o genérico hoje. Que é o genérico hoje. Isso há 30 anos atrás. Né? Então foi uma experiência gratificante. E sempre com meu pai do lado. E, vereador, agora o seu pai faleceu agora esse mês, né? Meus sentimentos. Faleceu no dia do meu aniversário. No dia do seu aniversário. E, na verdade, aí o seu pai atendeu aí, tem quase um recorde, né? De atendimentos. Com certeza, porque nós temos lá os fichários todos, nós temos o arquivo morto, claro, muita gente morreu, muita gente se mudou, e ele já estava atendendo a quarta geração de uma mesma família no bairro. Impressionante. Né? Foram 50 e quase 52 anos de medicina no mesmo ponto. Puxa. E no consultório sozinho, a nossa estimativa é que ele atendeu mais de 367 mil pessoas. Meu Deus! 370 mil pessoas. Tinha que estar no Guinness, sozinho. Sem dúvida. Não era um posto de saúde, não era um hospital, ele sozinho no consultório dele. Que ali ele atendia quem procurava ele. Nas primeiras horas da manhã até a hora que o último fosse atendesse o último. Então formavam filas de dobrar quarteirões. E sempre também, né, conciliando a medicina com a carreira política, sempre? Não, né, sempre não, porque ele se tornou político já com mais de 65 anos. Ah, certo. Então, primeiro ele ficou ali na religião e na medicina. E na medicina. E depois então, de tanto eu falar para ele, pai, pô, você vai para a política, ele entrou, abriu caminho. Abriu espaço, sem dúvida. E estou eu aqui de volta como vereador da Câmara Municipal de São Paulo, da maior cidade deste país. E com alguns projetos sociais aí, torcendo para que dêem certo. Por favor, vamos falar desses projetos então, vereadora. Eu queria começar falando aí de uma campanha muito bonita que é a luta pela vida contra o aborto que o senhor realiza. Conta um pouquinho pra gente dessa campanha. Até um símbolo. Muito bacana, é um bottom. Que tem aqui um coraçãozinho, né? O amor é a vida, o coração, né? O símbolo, né? E pela vida. Pela vida para não falar contra o aborto. Porque segundo Rodin, que foi um grande filósofo brasileiro, ele dizia que se você fizer uma campanha contra a guerra, eu quero fazer uma campanha contra a guerra, você está fazendo uma apologia à guerra. Você tem que falar, vou fazer uma campanha pela paz. Foi aí que surgiu, porque esse movimento no Brasil começou contra o aborto. A partir do momento que ele estava lendo os livros do Humbert Rodin, ou Rodin, depende da pronúncia, a partir deste momento é que num debate de rádio eu fiz essa colocação e mudaram. Então é pela vida. Ficou. Não fazer apologia ao aborto, que já vem aí uma mentalidade de se descriminalizar o aborto desde os idos lá de 1993. Né? Chegamos a fazer o primeiro abaixo-assinado, né, aqui na Câmara Municipal de São Paulo. O vereador Chitaro Camia era do PSB, ele se elegeu deputado federal. E ele levou em mãos do presidente Sarney, olha quanto tempo faz, para não deixar aquilo ser votado. Por quê? Porque o que nós queremos é que o governo assuma para si a responsabilidade das gravidez indesejadas, das maternidades, onde a mulher não tem condição para ser mãe. Porque o governo não faz uma campanha para valer de paternidade responsável. O governo não protege a mulher em situação de risco, ou a menina, a jovem. Então, o resultado dessa não proteção, muitas vezes, é uma gravidez indesejada. Então, o governo tem que assumir para si e levar aquela gestação a tempo. Dar todo o amparo
a mulher desesperada que está prestes a fazer um aborto, numa gestação completamente saudável e sadia. Claro está, à medida que o aborto é crime no Brasil, então a mulher quando quer fazer um aborto vai procurar quem? As clínicas clandestinas. Que aí é um perigo. Ou as pessoas curiosas no assunto e que acabam fazendo verdadeiras atrocidades, aumentando muito o índice de mortalidade da mulher quando procura fazer um aborto provocado. Então, mediante a isso, surgiu uma corrente dizendo o seguinte: o corpo é da mulher, a vontade é da mulher, e se ela não quer uma gestação, para não correr o risco de fazer um aborto nessas tais famigeradas clínicas clandestinas, nas fabriquinhas de anjos, de anjinhos, tristemente chamadas e conhecidas assim há muito tempo, então vamos descriminalizar o aborto. E descriminalizar o aborto também não é uma saída, porque isenta o governo de todas as responsabilidades sociais dele. Sociais. E todo processo invasivo, todo processo que requer rompimento de vasos sanguíneos, desde uma extração de dente, que é uma coisa mais comum nas nossas vidas, não deixa de ter seu risco. Sem dúvida. Principalmente um aborto provocado. Quer seja por medicamento, quer seja por aparelhos, também pode perfurar um útero, também pode provocar uma hemorragia e levar a mulher a óbito. Então, de repente, a gestação... Eu tinha um amigo que era obstetra, já falecido, ele dizia o seguinte: a única doença... Um dia, a humanidade não vai ter mais doença, porque a gente está evoluindo muito. Então, vocês, médicos, estarão todos desempregados. Eu falei, se Deus quiser. Ele dizia assim, mas eu não, eu sou o único que não vou morrer de fome dentro da medicina, porque eu sou obstetra. E isso não é doença. Ou desta doença, ele brincava, não tem cura, porque a humanidade precisa das gestações para se renovar, para poder crescer, para evoluir. É a perpetuação da espécie. Sem dúvida. Então, a mulher que provoca um aborto, ela, mesmo dentro de um centro cirúrgico, mesmo num hospital, ela corre o risco de ter uma hemorragia. Essa hemorragia pode não estancar, e aí vão lá, às pressas, tirar o útero dela, e claro que ela poderá virar óbito. Então tem uma incidência que infelizmente ninguém faz uma estatística para valer nesse país. Parece que há uma corrente muito favorável a uma indústria que corre no entorno do aborto, que é das pílulas anticoncepcionais, que é dos preservativos, são, né, das pílulas do dia seguinte e do próprio aborto, porque hoje há indícios e muito fortes, e relatos, inclusive de documentários, de restos fetais sendo usados na indústria de cosmética, de embelezamento. Isso é muito sério, você usar restos humanos do nosso corpo, industrializar o nosso corpo para formar cosméticos. Deus me livre. Que mundo nós estamos? Então nós não podemos permitir. Ah, mas e as más formações? Ué, e não foram as más formações que trouxeram a medicina até aqui? Hoje nós temos cirurgias intrauterinas. Para resolver muitos problemas. Olha como a medicina avançou, graças a quem? Aqueles que estão sendo gestados com algum tipo de anomalia. E a medicina vai se aprimorando para garantir o quê? A vida, não o aborto a tirar a vida. Então eu faço parte de um movimento, de uma porção de pessoas, em todos os segmentos, porque é um movimento suprapartidário, é um movimento supra-religioso, das pessoas que não gostariam de ver no Brasil o aborto legalizado. Agora, eu tenho aqui um pensamento, uma particularidade. O governo tem que assumir a sua responsabilidade social. Então eu estou querendo construir aqui na Câmara Municipal importante. Um estatuto. Eu quero criar uma nova mentalidade. A maternidade de risco social. A gestação de risco social. Porque existe já a gestação de risco. A mulher hipertensa, ou outros problemas, por exemplo, diabetes gestacional, né? Uma gestação, a mulher tem lá um quadrigêmeo, está gestando 4 de uma vez, é uma gestação. Então nós temos
hospitais, maternidades especializadas nessa gestação de risco. Como é o caso da maternidade Cachoeirinha, que é municipal e que é uma maternidade vitrine, é escola. Então nós temos a gestação de risco, mas eu queria criar algo no seguinte sentido, a responsabilidade do governo, quer dizer, é risco social. Ou é a mulher que é muito menina para ser mãe, muito pobre, não tem condições, nossa, eu tenho 3 filhos aqui passando necessidades, vou ter o 4, e no desespero ela corre para produzir um aborto. Ou aquela gestação que adveio de um encontro fortuito de um casal, quer dizer, sem responsabilidade nenhuma naquele enlace deles. Né? Uma mulher também que vive num ambiente de violência doméstica. Uma mulher que vive em ambiente de violência doméstica. Uma jovem que deixa de ter o apoio dos pais da própria família, porque de repente é uma gestação fora de um casamento, dos padrões sociais aí que a gente tem aí, dos hábitos e costumes da nossa sociedade, e que recriminam muito a mulher, ainda mais no momento mais sensível, mais delicado da vida dela, que é o início de uma gestação, porque ela hormonalmente ela está se alterando toda, psicologicamente também. Claro. Ou ela queria aquela gestação, ou de repente chegou numa má hora, eu estou entrando na faculdade, eu gostaria, agora que meu filho já está indo sozinho ao banheiro, não é tão dependente, eu gostaria de voltar a trabalhar, estudar. Então alguma coisa frustra ela, e dentro dessa frustração ela desenvolve uma angústia. Dentro dessa angústia, uma tristeza, uma depressão, e por que não uma psicose? De repente ela começa, ela mesma dentro de um processo agudo, de uma frustração repentina na vida dela, ela começa a variar nos seus objetivos de vida e nos seus lados negativos. Então ela está completamente fora de si. Eu pergunto, será que essa mulher ela é totalmente dona da sua vontade naquele instante? Porque eu conheço a maioria das mulheres, eu conheço uma gama muito grande, porque eu sou médico, continuo atendendo, a maioria das mulheres, já numa fase mais madura da vida, depois dos 40 anos de idade, e que os filhos já cresceram, e que de repente ela precisa buscar um sentido na vida dela, ou porque está entrando na menopausa, ou porque está se aposentando, quer voltar a estudar, ou porque se separou do marido, não importa, qualquer fase da vida dela, que ela entra em depressão, ela é remetida àquele ponto que ela praticou um aborto. E ela vem muito, muito, muito amargurada, muito depressiva no consultório. Existe um estudo mundial de que há um índice muito grande de suicídio em mulheres que cometeram aborto. Por quê? Porque estavam desesperadas e tiveram ajuda. Porque elas fizeram algo que não sabiam que estavam fazendo e se arrependeram depois. E como seria esse apoio? O apoio é do governo. Então, gostaria de construir um estatuto da Câmara Municipal de São Paulo, porque São Paulo tem responsabilidade com o Brasil. São Paulo é uma cidade grande. Sem dúvida. É uma cidade onde as pessoas têm acesso maior às informações e à tecnologia. Então São Paulo tinha que dar um exemplo. Um estatuto da gestação de risco social, aonde quem faz o diagnóstico de gestação geralmente é um profissional da saúde, porque a mulher não confia no teste de farmácia. Verdade. E aí ela acaba indo confirmar. Então ela traz uma menstruação dela, se dá negativo e ela gostaria que fosse positivo, ela também não confia, porque ela fica frustrada ali, poxa vida, traz uma menstruação, mas que está dando negativo. E se dá positivo, ela não queria que desse positivo, ela não queria engravidar, e ela também não confia. Por quê? Porque são testes falhos, tem uma porcentagem de falha. Então ela vai procurar um profissional. Então vamos lá, atrasou a menstruação da mulher, ela vai, a primeira coisa que ela faz é um teste de farmácia. Ela fez lá, deu positivo, ela fala, eu preciso constatar isso aqui. Então não é só simplesmente um atraso menstrual que a mulher pode ter em qualquer fase da vida dela. Então ela vai procurar um centro médico. E lá ela vai fazer um exame de sangue, que é o beta-HCG, ou uma ultrassonografia, que você já vê lá nas primeiras semanas, na formação do saco gestacional, coraçãozinho batendo, quer dizer, já tem isso, né? E ela vai, estou grávida. Este profissional que faz o diagnóstico de gestação deveria fazer
porque ele está em contato com a mulher. E a mulher já está mostrando para ele se é de risco ou não. Sem dúvida. Porque ele está dizendo, puxa vida, como é que eu vou falar lá em casa? Puxa vida, eu queria tanto agora que eu fui promovida, seguir na minha carreira. Puxa vida, eu tenho 3 filhos em casa, estou dando um trabalho, estou passando fome. Puxa vida, meu marido me bate tanto e mais um filho. Como é que eu vou fazer? Até em desespero. Então ele compulsoriamente, como nós fazemos. Ele classifica. Para doenças infecto-contagiosas. Se chegar um paciente e fizer um diagnóstico de tuberculose no meu consultório, eu sou obrigado a notificar a vigilância epidemiológica. Certo. E por que não ele notificar o Estado? E por que não o Estado mandar um assistente social para amparar ela e dar apoio psicológico, apoio de assistência social, apoio material, apoio técnico-científico, médico, para aquela gestação vir a termo. Depois da gestação vindo a termo, aí ele vai saber se a mulher tem condições de continuar exercendo a sua maternidade, ser mãe, ou não. E se não, conscientemente a mulher poderia doar ao Estado, que poderia doar a inúmeros casais brasileiros que estão numa fila imensa para adotar uma criança. E não tem hoje que você tem tráfico de criança, né, roubo de criança, que leva aí para outros países, um comércio de criança. Meu Deus do céu, que mundo a gente está? E você teria, na verdade, também, já, tanto que a gente está falando aí que o Brasil não tem estatísticas sérias, né? Você teria uma estatística real aí, né? Porque saindo do consultório médico, você já teria... Exatamente. Eu já estou produzindo um projeto de lei, não é meu esse projeto, é de outro vereador de outra cidade, que eu me recordo aqui, de Brasília, que nós estamos aqui copiando a ideia, aprimorando dentro da realidade de São Paulo, o seguinte, que quando a mulher é notificada do seu, que ela está, do seu diagnóstico, está gestando, o médico ele é obrigado a informar ela sobre os riscos do aborto. Porque existe um risco, mesmo numa sala de cirurgia, sem contar aqueles riscos que eu te falei, emocionais, psicológicos, traumas afetivos, que vem a repercussão disso tudo numa fase, numa outra quadra da vida, isso para todos. Mas é verdade mesmo, vereador, porque na verdade ninguém se responsabiliza, né, por isso. O médico não quer se responsabilizar de alertar aí a jovem mãe sobre todos os riscos aí da gravidez, dela interromper a gravidez aí de forma abrupta. De jeito nenhum. Infelizmente nós temos alguns grupos médicos que veem isso um comércio rentável para a sua clínica e que estão aderindo médicos. O médico não foi feito para interromper uma vida, mesmo dentro de um outro, mesmo de um feto ali com indício de má formação, de jeito nenhum. O médico veio para trabalhar no sentido de desenvolver técnicas para salvaguardar uma gestação a termo, vingar uma gestação e, o máximo possível, prolongar a vida. E assim nós vamos desenvolvendo a ciência e a tecnologia. Agora a gente vê grupos médicos, conselhos regionais, o Conselho Federal de Medicina apoiando a descriminalização do aborto. Por quê? Porque é um comércio rendável, porque eles vão começar a fazer o procedimento de uma curetagem dentro de um centro cirúrgico, num hospital, e para ganhar mais. Então nós queremos uma sociedade pautada no dinheiro ou nos valores éticos, morais, sociais, não é? Humanos acima de tudo. Que eu gostaria até de encerrar contando para você de uma experiência que eu tive num debate. Por favor. Na ocasião, alguém entrou e disse assim, nós estávamos numa mesa redonda debatendo na Rádio Boa Nova. E aí alguém entra e diz assim, mas também se a mãe do Escadinha tivesse abortado, nós não teríamos um traficante aí, mas um traficante do porte criminoso, do porte Escadinha aqui no Brasil. E o Narras, um companheiro nosso de debate, que também defende a vida, ele diz assim, a senhora tem toda a razão. Inclusive, se a mãe do Einstein tivesse abortado, nós também não teríamos um Einstein que tanto ajudou a evolução da humanidade. Sem dúvida, né? Vereador, eu queria muito agradecer aí você ter aberto as portas do gabinete. Parabéns aí por se engajar nessa campanha pela vida. E não é só trazendo projetos, fazendo sua parte, fazendo projetos aqui, mas é amparando aí, buscando soluções, buscando aí mudando aí a opinião de todo mundo a respeito do aborto, a respeito da vida, né? Muito obrigada. Eu que agradeço.
é obrigação do parlamentar, porque Ótimo. tem o idealismo e ele se coloca para isso. E acima de tudo, porque nós temos imprensa como a sua, que vigora junto e anda junto e estimula os idealistas aí Brasil afora. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Esse foi o NGT Entrevistas com o vereador de São Paulo, Rubens Calvo, do PMDB. E a gente volta na próxima edição. Muito obrigada pela sua audiência. Até mais.